Olá a todos, estamos chegando na quarta aula do quarto módulo. Essa é a quarta aula do módulo e a aula final, né? Estamos chegando nos últimos momentos da minha participação no módulo 4. Lembrando que eu sou Rafael Dantas, pesquisador da Embrapa, e nesse módulo a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de utilização da glicídia e também algumas considerações finais sobre o uso dessa tecnologia, como a gente deve adotar essa tecnologia, e acredito que esse módulo vai ser bastante proveitoso para todos nós. A glicídia ela tem diversas utilizações, na verdade formas de serem utilizadas, desde o pastejo direto, como vocês estão vendo nessa imagem, ela sendo cortada para ser ensilada ou fenada. Além disso, a gente tem a possibilidade de utilizar a glicídia como tutor de plantas, por exemplo, pimenta do reino. Tem algumas pessoas que utilizam a glicídia por conta da sua fixação de nitrogênio e da sua arquitetura para que ela seja utilizada para isso. Além disso, a glicídia também é bastante utilizada como cerca-viva. É uma planta que tem uma utilização muito interessante, porque ela seria uma cerca-viva produtora de forragem. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E também, obviamente, como melhoradora de solo, por fixar nitrogênio, incorporar matéria orgânica, descompactar o solo por meio de suas raízes vigorosas. Enfim, a utilização da glicídia é uma planta com diversas possibilidades, tem 1001 utilidades, e vamos falar um pouquinho dessas, mas com um foco um pouquinho mais centrado na produção animal. Das formas de se utilizar a glicídia é como banco de proteína. O banco de proteína adotado, preconizado pela Embrapa, é um banco com uma população de plantas elevado. Você trabalha com praticamente acima de 45 mil plantas por hectare. Você pode trabalhar com plantas de metro a metro, tanto metro entre linha quanto metro entre plantas, mas normalmente a gente recomenda que trabalhe 1 metro entre plantas na linha e 2 metros entre linhas. Então, um banco de proteína bastante produtivo, com produtividades significativas, não só produtividade de biomassa, mas produtividade do que é mais caro no sistema de produção, que é a proteína que vai alimentar esses animais. Nessa imagem vocês estão vendo um banco de proteína que a Embrapa tem até hoje no seu campo experimental, saindo pastejado por ovinos. Essa é outra coisa que eu queria deixar bem claro com vocês, que obviamente, a depender do animal que vai pastejar, o manejo dessa planta ele tem que ser diferenciado. Se você vai trabalhar com ovino, é manejar essa planta com no máximo 70 centímetros de altura, para que esses ovinos ele consigam pastejar. No caso dos bovinos, você tem uma versatilidade um pouco maior, porque ele tem uma capacidade de apreensão maior em lugares mais altos. Você consegue trabalhar com plantas até 1,60 m, por exemplo, e você consegue pastejar com bastante facilidade. A glicídia, como vocês podem visualizar nessa imagem, esses animais eles entram com uma imagem do lado esquerdo e deixam a área como a imagem do lado direito. É uma planta com aceitabilidade muito boa depois que esses animais se acostumam. E se os animais começam a comer aquela planta e ele não tem costume, ele termina rejeitando um pouco. Mas isso é muito fácil de resolver. Se você vai fornecer essa planta no coxo, inicialmente para acostumar esses animais e depois levá-los para o pastejo direto, é fácil demais. É só colocar algum palatabilizante, alguma coisa que estimule o apetite desse animal, estimule que ele queira comer aquilo. E isso com ruminante é muito simples. Um farelo de trigo, um milho moído, um melaço, tudo isso vai atrair o paladar desses animais e vai fazer com que ele coma o que está atraindo ele juntamente com a glicídia. Depois de 3 dias, esses animais estão super acostumados. Outra estratégia que a gente sempre orienta os produtores a fazer é deixar um animal que já está acostumado a comer. Os ruminantes, eles são animais gregários, são animais de comportamento coletivo. Então, na hora que ele observa um deles comendo e vê que aquilo é tranquilo para se comer, que é seguro, eles vão também fazer isso. Então, normalmente, a gente orienta que o produtor ele não precisa educar 10, 20, 30 animais dentro do rebanho. Basta ele educar 2, 3 que esses animais eles vão pegar isso. E depois disso, inclusive, tem que ter um cuidado para que esses animais não super pastejem os bancos de proteína. Porque eles terminam comendo as folhas, roendo o tronco das plantas e termina isso diminuindo bastante a produtividade. Então, tem que atentar muito bem para esse tipo de pastejo que ocorre. Ali vocês estavam ouvindo os ovinos e aqui, olha, o pastejo com
os bovinos. Né? Nessa imagem da direita, a gente está vendo que essas plantas elas estão muito vigorosas, é um pastejo integrado de capim com glicídia. Nessas áreas que são áreas da Embrapa, em Nossa Senhora da Dores, em Sergipe, os animais eles têm predileção pela glicídia. Antes de pastejar o capim, eles vão pastejar a glicídia, né? Já tendo um aporte nutricional de proteico elevadíssimo para esses animais e manter sempre essas plantas manejadas de forma a se obter um pastejo satisfatório para os animais. Essa é uma outra área também de capim uruclu, é uma área mais seca. Dentro do estado de Sergipe também é um bovino da raça Cindy pastejando glicídia numa área de uruclu. Então esses animais eles se adaptam muito bem a essa condição, onde ele consegue pegar uma fonte de proteína, já pega o capim, ou seja, eles conseguem se alimentar muito bem, com um desempenho produtivo muito bom, como vocês estão vendo aí, os animais realmente eles se sentem muito à vontade nessas áreas. Sobretudo, pessoal, por conta do microclima que é gerado aí dentro. Vocês estão vendo que além do aporte forrageiro, você está dando uma condição, um ambiente favorável para que esses animais eles estejam ali dentro, né? Por conta do sombreamento, por conta do conforto térmico que é gerado pelas plantas da glicídia num ambiente como esse que vocês estão vendo e naquelas duas imagens anteriores que vocês viram nos bovinos. Então, é um animal que ele vai ter uma vontade, um pastejo muito mais eficiente do que animais sob condições de estresse térmico. Em relação a outra utilização à glicídia, eu já falei um pouco isso nas outras videoaulas, mas eu vou reforçar que a capacidade da glicídia de se produzir silagem, vocês estão vendo nessas imagens aí alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Ela pode ser feita em bombonas para caso de pequenos produtores que tenham pequenos ruminantes como caprinos e ovinos. A silagem em bombonas ela é muito interessante porque a conservação é espetacular, né? Você quase não tem entrada de ar nessa silagem, então é uma silagem que fica numa qualidade muito boa. Além de se fazer triturada, como vocês estão vendo nessa imagem aí, a silagem dentro da bombona ela pode ser feita apenas com as folhas também, com desfolhação manual, com desfolha manual. Essa desfolha manual ela gera uma silagem que obviamente tem um rendimento menor, porque a parte de caule não vai dentro da silagem, é só folha. Agora fica uma silagem de excelente qualidade, valor nutricional espetacular, com teor de proteína acima de 25, 27% de proteína bruta desse material. É um material que realmente é um material espetacular para silagem. Normalmente a gente faz assim para a gente poder gerar uma maior, faz ela triturar da parte aérea todinha da planta para poder gerar uma maior quantidade. Mas além da bombona, pode-se fazer a silagem de glicídia em silos trincheira, silo de superfície, todos eles. E em relação a essas produtividades, a gente já falou isso, eu não vou me atentar muito disso, porque a gente já mostrou isso na outra videoaula, mas eu vou falar um pouco. É uma produtividade significativa, consegue produzir muito bem, com teor de proteína espetacular acima de 17%. Se for apenas da folha da glicídia, com desfolha manual, vai ter acima de 27% de proteína bruta na massa ensilada, né? Com uma ótima conservação. Além disso, a gente tem a possibilidade de desidratar o material da silagem e fazer o feno, tanto só das folhas quanto da parte aérea completa, né? Vocês estão vendo, é um material que foi desidratado. Fica um material também superior, é um material de excelente qualidade, com a diferença, por exemplo, do feno de leucena, que você tem uma perda muito grande porque os folíolos são muito pequenos da leucena. Isso não acontece com a glicídia, elas têm folhas grandes e pesadas, então você tem perda muito pequena por vento, né? Diferente do que acontece com a leucena, e a glicídia não. Ela consegue fazer um feno de excelente qualidade. Agora, meus amigos, além disso, obviamente que é um material que fica espetacular. Agora, a recomendação que eu deixo sempre para vocês, principalmente em área de semiárido, é que preconizem, deem preferência a fazer a silagem, porque nutricionalmente é muito semelhante àquilo que acontece com o feno e você está aportando uma das coisas que é mais importante na região semiárida, que é a água. Então, a gente tem que sempre lembrar disso quando se vai fazer essa tomada de decisão. Feno ou silagem? Se é área semiárida, preconizem sempre a silagem, porque você está levando 65% a 70% de água para dentro do seu sistema. A silagem, o feno de glicídia, ele também é muito simples de se fazer, como vocês estão vendo nessas duas imagens, são um feno de parte aérea total, o material foi todo cortado na integralidade, processado em máquinas, né, em trituradora ou em ensiladeira e colocado em cima de uma lona, em cima de um terreiro,
e deixa secar. Normalmente, nas temperaturas que a gente encontra no Nordeste brasileiro, esse material em menos de 48 horas, desde que seja revirado de maneira correta, em menos de 48 horas esse material já virou feno e pode ser armazenado tranquilamente ao longo do tempo para ser utilizado quando tiver o maior período de escassez de produção de forragem. Em relação à produção desses materiais, do que a gente vê em Nossa Senhora das Dores, a gente está vendo aqui diferentes épocas de corte, né, com as densidades de plantas diferentes, e a gente pode observar, que é isso que eu queria destacar para vocês, qual a melhor população de plantas, qual a melhor densidade de plantas. A gente aqui da Embrapa já trabalhou com diversas densidades da Glericídia, e hoje quando nos perguntam, Rafael, qual a melhor densidade de plantas para a gente plantar a Glericídia, a gente trabalha sempre com 30 mil plantas por hectare. Por quê? Por conta da sua produtividade, por conta do acesso, por conta do manejo, é tudo beneficiado quando você trabalha com 30 mil plantas por hectare. Isso a gente pode ver nessas tabelas, quando a gente produz até 37 mil quilos de matéria verde de média de silagem de Glericídia desses anos de 2007 e 2008, foi o que a gente viu lá. Em torno de quase 10 toneladas de matéria seca por hectare de um material que tem em torno de 18% a 20% de proteína bruta no material. Então, não é pouca coisa que está sendo aportado dentro do sistema. Outra tabela que eu trouxe para vocês nessa videoaula agora, é essa composição bromatológica desse material. Vai mostrar a vocês o teor de proteína bruta do material adensado e do consorciado. Como é que tem, o que é que a gente imaginou? Será que vai ter diferença do material que está em consórcio com a gramínea, por exemplo, com o material que é plantado de forma exclusiva, da Glericídia? A gente fez a análise e detectou que não teve diferença estatística. Não tem diferença no material produzido, nutricionalmente, não tem diferença no material produzido, seja ele adensado ou consorciado. Então, a ideia de se consorciar ela é muito benéfica, principalmente no aspecto nutricional e produtivo também, né? Mas aqui nessa tabela o que a gente queria destacar era justamente o aspecto nutricional. Tendo plantas aí com 21% de proteína bruta no adensado e 20% no consorciado, praticamente sem diferença. Teores de fibra também, nas frações fibrosas, muito pertinentes para uma planta, uma leguminosa arbórea, né? O que, a depender do sistema, a depender do que a pessoa está trabalhando, esse perfil de frações fibrosas ele é muito interessante, sobretudo para quem trabalha com palma forrageira no sistema. Agora, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algumas considerações finais desse nosso módulo, né? A Glericídia, ela tem uma versatilidade muito grande dentro dos mais diferentes sistemas. Só para você ter ideia, vocês imaginarem, a gente tem sistemas com a Glericídia integrada com coco, até integrada com palma forrageira. Vejam bem a distância que tem de uma área do litoral para uma área de semiárido produtora de palma forrageira. Então a Glericídia ela se apresenta com uma versatilidade muito grande, né? Os mais diferentes sistemas, nos mais diferentes usos, né? Cada produtor alinhando da maneira que é pertinente para ele e que seja conveniente para ele, né? Alguns conseguem produzir uma maior massa de forragem, outros não, conseguem acoplar aquilo dentro do sistema na forma de adubo natural, orgânico, dentro do sistema, e aí, enfim, a versatilidade dessa planta ela é muito grande. São plantas que realmente, é uma planta que ela chegou ao Brasil e teve o seu uso explorado e estudado, e realmente hoje a gente percebe que essa versatilidade dela é muito grande. Dentro disso que eu estou falando, a gente tem que entender o aproveitamento local dessa planta. A estratégia de utilização dela tem que ser dentro de uma realidade do lugar, né? Muitas vezes aquilo que a gente trabalha muito, por exemplo, eu sou pesquisador da área de semiárido, trabalho muito com as regiões de Agreste e Sertão, mas essa realidade é nossa. Então, a gente tem estudos para isso, mas além disso, a gente tem todo um arcabouço de pesquisa, toda uma base de pesquisa de dados hoje já sustentados, publicados e validados que embasam essa versatilidade dessa planta para diversas realidades locais, né? Além disso, a ideia desses consórcios com a Glericídia é que a gente sempre possa manter uma visão não excludente das estratégias que são convencionais. Que muitas vezes as pessoas confundem quando a gente está falando de áreas integradas, de áreas consorciadas, com
a exclusão daquilo que é feito de forma convencional. E, na verdade, não é. A nossa ideia é maximizar a eficiência produtiva, né? Aumentar a bioeconomicidade desses sistemas, mas não deixando de lado, tanto é que em todo o tempo eu vim falando com vocês desses sistemas convencionais. Por exemplo, eu falei um pouco do milho, como é que a gente planta, quanto produz, do sorgo, do milheto, de forma convencional. E tentar trazer essa realidade do convencional para dentro da nossa realidade aqui dentro, dos consórcios, né? Por isso que tem tudo isso sendo avaliado e validado junto ao produtor. Além disso, deve-se fazer uma avaliação criteriosa do custo-benefício da integração. Na verdade, não só do custo-benefício da integração. Uma avaliação criteriosa do custo-benefício da utilização da glilicídia dentro do seu sistema ou do sistema daquela pessoa que você dá assistência, né? E da integração. Obviamente que já está comprovado cientificamente que as estratégias de integração elas levam a um custo-benefício muito maior. Aquilo que a gente falou desde a primeira aula, né? Você tem uma temporalidade, espacialidade maior dentro do seu sistema, com geração de renda durante todo o ano, não concentrando renda no ano só e dando possibilidade de você fazer renda, gerar lucro com outros sistemas. Se você, naquele momento, não está conseguindo ganhar dinheiro com o milho, vai ganhar dinheiro com a produção de proteína de origem animal, enfim, o benefício da integração ele está disso aí. E, além disso, todo um aspecto ambiental da integração. As formas como a integração ela é feita, ela leva a um acréscimo muito grande no ganho ambiental, né? De solo, de plantas, de você imaginar que você tem uma cerca viva com glicídia, por exemplo, e os polinizadores eles estão ali sendo atraídos por aquela planta, né? Você tem toda uma reestruturação de solo, né, sendo feita pela glicídia por meio de raízes, por meio da fixação, por meio da serrapilheira, por meio da incorporação daquele material que está sendo incorporado ali. Enfim, áreas onde você tem, por exemplo, plantios gigantescos de palma forrageira plantadas solteira, exclusivo, você tem o aporte de uma outra planta ali dentro, tudo sendo dentro de um arcabouço maior, onde as plantas, inclusive as plantas, elas trabalham em áreas diferentes. No módulo 2 que a gente falou, que tem um consórcio, do módulo 3, da aula 3 que a gente falou, que tem um consórcio da glicídia com a palma, por exemplo, elas exploram estratos diferentes do solo, em busca de água e nutrientes. Elas são complementares, a glicídia está abaixo da área de exploração da palma. E a palma forrageira explorando uma área mais superior, aproveitando o nitrogênio que está sendo aportado por baixo da palma forrageira, ou por baixo pela glicídia, e aproveitando aquela região de cima para pegar nutriente e água. Enfim, o que eu quero dizer é a versatilidade desse sistema. E lembrando sempre a vocês, só para finalizar, que essas tecnologias disponibilizadas pela Embrapa, que hoje recebe esse nome de Glirinutri, é exatamente aquilo que o produtor está precisando, por conta de ter tecnologia validada, já é de conhecimento notório como se usa, os sistemas estão prontos, estão montados dentro de um esquema onde o produtor ele hoje tem acesso à tecnologia com um passo a passo do que fazer, como fazer e se aquilo vai dar certo ou não. Porque nós nos incumbimos de ter a certeza de que aquilo vai dar certo nas mais diferentes realidades. Agradeço demais a vocês por participar desse curso com a gente. A Embrapa continua à disposição de vocês e meu muito obrigado.